paternidade pastoral. Quem é americano aí? Pensando na América. Quem é carioca aí? Tem algum carioca aí? Carioca. Fala pastor, né? Pastor. Então hoje, paternidade pastoral. Você abriu aí? 2 Coríntios capítulo 12, verso número 14. 2 Coríntios 12, 14. A palavra do Senhor diz assim: eis que estou pronto pela terceira vez ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu, de muita boa vontade, gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Vou ler de novo. Eis que estou pronto pela terceira vez para ir ter convosco. Palavra de Paulo à igreja de Corintos. E não vos serei pesado, pois eu não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu, de muito boa vontade, gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Você está aí, diga amém. A expectativa de um pai, ou de um pastor, é sempre a de cuidar dos seus filhos. Paulo não era simplesmente um apóstolo. Paulo era um pai espiritual. Ele ensinou, ele formou, ele instruiu, ele conduziu. Mas como pai e pastor, o apóstolo Paulo tinha um sentimento muito convicto. Ele não tinha uma expectativa pessoal com aqueles filhos. Ele sabia que quanto mais ele amasse aqueles filhos, menos ele seria amado por eles. E isso é uma verdade, porque a paternidade, ela passa pelo cuidado ou pela capacidade de nutrir, de ensinar, de cuidar, de amar, de prover. Foi essa a mentalidade do filho pródigo quando ele caiu em si, lá no meio dos porcos, e disse: vou voltar para a casa do meu pai. Quando ele pensa na casa do pai, ele pensa por uma situação que ele está vivendo, terrivelmente horrenda. E eu quero te ensinar uma coisa nessa noite: o mundo lá fora não pode oferecer o que a mão de um pai deveria oferecer. Por outro lado, quando temos um pai que não nos oferece e não supre as necessidades da alma dos seus filhos, sabe o que acontece? Eles vão embora. Muitos vão embora. Muitos pais, de certo, ou verdadeiramente, não conseguem ser aquele super pai. Não consegue ser um pai. Ele não consegue proteger, ele não consegue suprir, ele não consegue dar destino. E quando nós não conseguimos fazer isso com os nossos filhos, certamente eles vão embora. Acontecia assim na vida dos meus pais, acontecia assim antigamente. Os filhos, você vai se lembrar bem, se você for um pouquinho mais de idade do que eu, você vai se lembrar que o casamento não era um casamento, era simplesmente uma desculpa para fugir de casa. Por quê? Porque aqueles pais não supriam as expectativas dos seus filhos. Agora, eu entendo também que onde não há paternidade,
onde não há paternidade, não existe pessoas inteiras, não existe pessoas realizadas. Na sua alma, estas pessoas sempre terão buracos, vazios, profundos abismos, pela falta de proteção. Essa semana eu vi um vídeo de alguém que dizia: eu não tive um pai, meu pai não foi na escola ver o meu boletim, meu pai não me defendeu quando a criança bateu em mim. Às vezes aqui na igreja eu vejo alguns pais se engalfinharem porque, eu gosto de usar essa palavra, se engalfinhar, porque o filho bateu no outro, e eu fico observando e dizendo assim: eu nunca tive um pai que me defendesse. Certa vez aqui na igreja, um diácono pegou o meu filho, pegou ele pela gola da camisa, puxou ele e falou assim: ei, você não pode fazer bagunça na igreja, porque você é o filho do pastor. Eu esperei aquela cena passar, esperei um dia, respirei, porque a minha vontade é ir lá e dar um Hollywood na cabeça dele. Mas depois de alguns dias eu o chamei e disse assim: meu amigo, minha ovelha, meu diácono querido, você pode chamar a atenção do meu filho, você pode colocar ele de castigo se for preciso, mas não diga que ele não pode fazer arte, porque ele é o filho do pastor. Eu estou aqui para dizer que ele é apenas o filho do pastor, ele não é o pastor. Então quem não pode fazer arte aqui na igreja sou eu, ele pode, ele ainda é criança. Eu não sei como meu filho se sentiu, mas eu me senti o melhor pai do mundo, porque eu estava defendendo o meu filho. Então, quando não há paternidade, há profundos abismos na alma das pessoas, porque não tiveram proteção, não tiveram cuidado. Eu vi aqui o menininho brincando: meu pai é o melhor do mundo porque ele brincou de bola comigo. Meu pai nunca brincou de bola comigo. Porque meu pai fez isso, meu pai fez aquilo. As únicas vezes que eu lembro do meu pai é batendo na minha mãe ou batendo em mim. Então eu não tive um pai. E isso causou na minha alma, e causa na alma de todo ser humano, profundos abismos. E nós vamos convivendo com isso, fazendo de conta que nada está acontecendo, e os anos se passam. Então, quando não há paternidade, não há pessoas inteiras, não há pessoas sadias, não há pessoas curadas. Deus levantou na terra um lugar chamado igreja. A igreja deveria e deve assumir essa condição de paternidade, pastor Léo. A igreja precisa amar, proteger, cuidar, ensinar, dar direção, dar propósito à vida de todos aqueles que chegam aqui. E quando a gente fala de igreja, nós falamos da pessoa que, teoricamente, é a mais importante. Nós falamos, teoricamente, da pessoa que é o referencial, que é o pastor. Que é o pastor. O pastor. O pastor, que às vezes representa essa figura paterna, que quando olhado de frente, é aquele que de certa forma tenta tampar o buraco da sua alma, o vazio que ficou. O pastor que tem a função de ser um pai e de ser pastor, que nem sempre é fácil de se fazer. Porque quando nós viemos para a igreja, nós escolhemos alguém para ser o nosso pai. Quando nós não temos pai, nós escolhemos alguém para ser o nosso pai, nós escolhemos alguém para ser o nosso referencial. E eu recebi muitas mensagens hoje, muitas, você não tem noção do tanto. Pastor, o senhor para mim é um pai. Pastor, o senhor para mim é um pai. Pastor, o senhor para mim é um pai. E
como eu gostaria mesmo de ser um pai para você. Certo dia, eu disse para uma pessoa que me disse: pastor, o senhor é um pai para mim. Eu disse para ele: você não está precisando de um pai, você está precisando de um líder. Da outra vez, uma pessoa me disse: pastor, o senhor para mim é um pai. Eu disse: você não está precisando de um pai, você está precisando criar vergonha na sua cara e mudar o seu caráter. Essas pessoas vieram falando a mim como pai, mas eu fui a elas falando como pastor. E nem sempre na sua cabeça é fácil separar o que é pastor, separar o que é pai. Nem sempre você vai conseguir separar isso. Por quê? Porque o pastor, ao mesmo tempo que ele é amado, ele também é odiado. Você está aí, irmão? Ao mesmo tempo que eu sou amado, ao mesmo tempo que o pastor Haroldo, ou que os pastores dessa casa, ou que todos os pastores são amados, eles também são odiados. Somos amados porque, de certa forma, o pastor, ele supre em algum momento ou em alguma circunstância a carência que você necessita ter. Você está conseguindo me compreender? Diga amém. Mas ao mesmo tempo, na alma, nós também temos comportamentos que te confrontam. E aí você começa a nos odiar. Porque nós estamos te confrontando. Porque nós queremos que você saia desse estado de inércia. Saia desse calabouço, dessas feridas, dessas prisões. E consiga nos enxergar como pai, ok, mas também como pastor. Como pastor. As feridas e os sentimentos na alma daqueles que não tiveram paternidade são transferidos para nós numa velocidade gigantesca. E ao mesmo tempo que ela é transferida numa velocidade gigantesca, ela é tirada numa velocidade gigantesca. Não é verdade, pastor Haroldo? Da mesma forma que eles chegam dizendo que nos ama porque nós conseguimos suprir a carência, eles também vão embora. Porque de certa forma, ou de alguma forma, não foram supridos nas suas carências emocionais. Ah, pastor, o senhor é um pai para mim. Sou um pai, enquanto estou suprindo a sua carência. Mas quando confronto, te arremeto à figura paterna que não fez o seu papel, aliás, que não fez ou que fez o seu papel incompleto, e este amor se transforma em revolta. Para um pastor, ou para um pai, é mais importante você do que as coisas que você faz, os resultados que você dá. Porque o amor de um pai é um amor incondicional. E dentro de uma casa, ser sacerdote é ser reconhecido como a autoridade de um pai, de um homem de Deus, de um bom marido, de um bom esposo. Sabe, meu irmão, além da provisão, da proteção, além do destino que nós precisamos dar, e eu, em duas funções, preciso dar direção, provisão e destino para os meus filhos na minha casa. Mas aqui também eu preciso dar direção, provisão e destino para você que é minha ovelha. Então essa figura de pai e de pastor, ela acaba se embaraçando, se confundindo. Eu tenho algumas pessoas aqui na igreja que sabem separar muito bem isso. Muito bem. Pastor Haroldo, pastor Eliana, Arley, Alessandra. Eu não vou citar nomes porque talvez seria muito injusto, mas aqui na igreja tem muitas pessoas que sabem separar muito bem isso. Muito bem.
Então é necessário que você entenda que a função de pai e de pastor, ela não é uma função fácil de ser realizada. Porém, eu quero compartilhar com você aqui 3 coisas, e eu não vou demorar. 3 coisas importantes, que não só um pai, mas também um pastor deve dar aos seus filhos. E você que será um discipulador, que também vai discipular outras pessoas, que de fato, de verdade, também vai dar destino, vai dar proteção, vai dar provisão às outras pessoas, também precisam entender. E eu quero ler as 3 coisas aqui que são importantes. A primeira delas está em Mateus, capítulo 3, verso de número 17. Mateus 3, 17, e a palavra do Senhor diz assim: E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ou, este é o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. A primeira coisa que eu quero te ensinar como pai, como discipulador, como pastor, além de provisão, proteção e destino, nossos filhos precisam de palavras de afirmação. Fale comigo, palavras de afirmação. Diga comigo, palavras de afirmação. Repita comigo de novo, palavras de afirmação. Olhe para mim. Jesus nasceu de uma mulher. Ele passou 30 anos do seu ministério, sabendo, ministério terreno, sabendo que os pais eram José e Maria. Agora ele é batizado por João, o céu se abre, o Espírito Santo desce sobre ele, e uma voz do céu aparece, e é a voz de Deus, dizendo: Ei, você é o meu filho amado, e eu tenho prazer pela sua vida. Você está aí? Diga amém. Jesus já tinha ido para a cruz? Sim ou não? Jesus já tinha feito alguma coisa boa? Já tinha curado algum enfermo? Já tinha expulsado algum demônio? Deus o amava. Essa palavra de afirmação, ela não foi pelo que ele fez, ela foi pelo que ele é, ou pelo que ele representa na sua vida. Nossos filhos precisam de palavras de afirmação. Não palavras, você é burro. Já te ensinei isso 10 vezes, você não aprende. A Eliane está começando a trabalhar no escritório comigo, e eu digo para ela: pode perguntar quantas vezes for necessário, eu te ensino. O que tem saído da nossa boca, como pai, como pastor, como profeta, como discipulador? Nossos filhos precisam de palavras de afirmação. Nossos filhos precisam de uma palavra profética. Nossos filhos precisam de uma palavra motivacional. Nossos filhos precisam ouvir da nossa boca que eles são importantes e têm um papel importante na nossa casa, no nosso coração e no nosso futuro. Palavras de afirmação. Eu sei que muitos de vocês já ouviram: você não vai ser nada na vida. Você é preguiçoso. Você não vai ser ninguém. Olha de onde você saiu. Talvez você contou o seu sonho para alguém, assim como José. E José foi, rebaixado. Talvez seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus amigos liberaram palavras sobre a sua vida de desânimo, de descrédito. Mas como pastor, eu estou aqui para liberar uma palavra de afirmação sobre a sua vida. Você em Cristo Jesus é mais do que vencedor. E aquilo que Deus tem para você, meu irmão, Deus vai cumprir, porque Ele vai ver da sua parte o comportamento que vai te levar ao sucesso e a cumprir as promessas dEle na sua vida. Você não nasceu por acaso. Não existe filho por acaso.
Não existe filho bastardo. Deus vai te curar nessa noite, sabe por quê? Porque disseram para você que você não é filho legítimo. Todo mundo sabe que todos nós sabemos que tem muitas pessoas em que a mãe é uma e o pai é outro. Vocês conseguiram entender isso aí? É que não são casados, não vivem na mesma casa. E aí, às vezes a mãe diz para o filho: você nasceu por um acidente. Foi só uma e você nasceu. E aí, disseram para você: você é a filha bastarda do seu pai. Ou você é o filho bastardo da sua mãe. Eu estou aqui para dizer uma palavra de afirmação para você. Não existe filhos bastardos, existe pais bastardos, porque você estava no projeto de Deus, você estava no propósito de Deus. Antes da fundação do mundo, Ele gerou você no seu ventre. Você não é obra do acaso, você é fruto de um propósito de Deus nessa terra. Você nasceu porque Deus tem algo para fazer em você e através de você. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Segunda coisa, está em João 12:49. João 12:49. A palavra do Senhor diz assim: porque eu não tenho falado de mim mesmo, disse Jesus, mas meu Pai, que me enviou, Ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Segunda coisa que filhos precisam, além de proteção, provisão, direção e palavra de afirmação: mentoria. Fala comigo, mentoria. Pastor, mas quando que Deus mentoreava Jesus? É simples. Todas as vezes que Jesus ia para o monte, Ele ia falar com o Pai. E agora Ele está embaixo, agora Ele está na terra, agora Ele está descendo ali. Ele desceu do monte, os discípulos ficaram. Teve dias que tem passagens que a Bíblia diz que Jesus orou a noite inteira. E oração não é fruto de petição daquilo que você quer com Deus. Oração é fruto de relacionamento. Tem muita gente, queridos, que ainda não entendeu que oração não é uma lista de pedidos. Oração é relacionamento. Quando você acorda, é bom dia, Espírito Santo, bom dia, Jesus, oh Pai, obrigado. Oração é fruto de mentoria. Qual é o problema nosso? É que a gente se ajoelha para orar, pedimos e depois nos levantamos e vamos embora, e Deus fica lá esperando para falar com você. Nós não perguntamos para Deus, nós não ouvimos a voz de Deus. Jesus está dizendo que tudo que Ele está falando, tudo que Ele está pregando, tudo que Ele está ensinando, Ele recebeu do seu Pai. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é: você tem mentoreado os seus filhos? Só brincar de bola não é suficiente. Só brincar de casinha não é suficiente. Só dizer para ele, eu te amo, meu filho, não é suficiente. Nós precisamos de uma geração que precisa ser mentoreada. Nós precisamos de uma geração que precisa crescer. A igreja, por muitos anos, perdeu de ocupar os primeiros lugares, porque focava só em oração, jejum, leitura da Bíblia. Isso não é errado, devemos fazer. Mas nós esquecemos de mentoria. Nós esquecemos de nos aproximar daqueles que estão crescendo. Nós nos esquecemos de aprender com aqueles que estão voando. Tem muitas pessoas
que se aproximam perto de mim, e eu sei disso, é só por aquilo que eu posso oferecer. Tem muitas pessoas que andam comigo, é que você não tem noção. Você não tem noção. É que você nunca fez um curso chamado Método CIS. Mas se você perguntar ao Lucas e a Thalita, perguntar ao pastor Haroldo aqui, que já fez, é um dos maiores coaches do nosso país. Como que foi, Lucas? Pastor, ele fala quase tudo que o senhor fala na igreja. Quase tudo. É lógico, para ele ser o melhor, ele tem que ter alguma coisa melhor do que eu. O problema é que você me tornou alguém comum na sua vida. O problema é que você olha para mim como pastor, ou para o pastor Haroldo, ou para qualquer pastor dessa igreja, e acha que nós somos comuns. Acha que nós não podemos te dar mentoria. Acha que nós estamos aqui simplesmente para ser seu amigo. Irmãos, Jesus falou assim, eu já não vos chamareis de amigos. Um dia o Arley vai se lembrar, eu disse para ele, Arley, ser meu amigo na igreja não vai te levar a lugar nenhum. Eu queria ser amigo do pastor. Você nunca vai ser, pergunta por quê? Não, pergunta por quê? Porque sou eu quem escolho os meus amigos. Se você não aprendeu isso, você vai aprender. Se alguém está te chamando para andar junto, é porque ele quer ser seu amigo, é porque ele quer que você seja amigo dele. Então, na mesma proporção que eu tenho que ser pai, eu tenho que ser pastor, mas eu não posso ser amigo, sabe por quê? Porque amiguinho é amiguinho. Na hora do confronto, na hora do desafio, vocês vão confundir as coisas. O que nós não podemos negar é que nós, como pais, como pastor, precisamos mentorear aqueles que estão andando conosco. Eles precisam de mentoria. Quantas pessoas na igreja já chegaram para mim e disseram assim, pastor, me dá uma mentoria nessa área, e eu dou, a pessoa cresce. Pastor Haroldo, me dá uma mentoria nessa área, dá e cresce. Se você quer uma mentoria de construção de civil, você tem que falar com o Arley, não é comigo. Se você quer uma mentoria a respeito de ser coronel, você tem que falar com o Esnaldo, não é comigo. Se você quer uma mentoria de como tocar, cantar, como cantou magnificamente bem aqui, o Josiel, você tem que falar com o Josiel, não é comigo. Mas você precisa entender uma coisa, filhos precisam ser mentoreados. Pergunta, qual é o problema? Que vocês acham que vocês sabem tudo. Filhos sempre acham que eles sabem de tudo. Meu irmão, se você juntar Jacó, Barone, Pires, dá quase ou mais de 200 anos de experiência. Mais, uns 300 anos. Falar lá que foi mais. Mentoria. Nós precisamos aprender a mentorear os nossos filhos. Quando seu filho estiver começando a andar e ele cair, não diga para ele que ele pulou, diga para ele que ele caiu. Levante-se ele e fala assim, papai vai estar aqui para te levantar hoje, mas amanhã papai pode não estar e você tem que aprender a se levantar das suas quedas. Você tem que pegar seus filhos, dar mesada para eles. Cadê os filhos aí que querem mesadas? Levanta a mão. Olha aí, Dá mesada para os seus filhos e ensine eles a como controlar e trabalhar o dinheiro. Você precisa de mentoria. Você que é pai precisa transmitir mentoria. Você que é
pastor, líder, precisa mentorear e aprender a mentorear os seus filhos. Agora, como que você vai ser um mentor se ninguém te mentoria? Ah, pastor, eu queria que o senhor me mentoreasse. Vai ali, ó, compra um livro, isso aqui é uma mentoria. Faz o que está escrito aqui, eu te garanto, se não mudar a sua vida, eu te devolvo o seu dinheiro. Agora, nós achamos que somos, que podemos e que temos. Aprenda, Deus mentoreava Jesus. Jesus obedecia à mentoria do seu pai e fazia exatamente como ele mandava fazer. Quem não faz o que os seus mentores lhe ensinam, ovelha que não recebe o que sai do altar, suas vidas podem ir água abaixo. Terceiro e último ponto, está em Mateus capítulo 27, verso de número 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Isto é, meu Deus, ou Deus meu, por que me desamparaste? O último ponto dessa mensagem é, para nós que somos pais e pastor, nós precisamos saber a hora de se retirar. Nós precisamos virar as costas para que eles possam aprender a andar. Hoje eu falo para a Camila lá em casa, deixa cair, ele vai cair na escada, deixa cair. Não deixa, pastor. Irmão, bêbado e criança, Deus cuida deles. É ou não é? Pega no vídeo cacetada de bêbado de criança para você ver. O fato é que eu e você, nós Pelé, nós Sade, precisamos aprender a nos retirar da vida dos nossos filhos. Nós precisamos ensinar eles que a vida deles é a vida deles. A nossa é a nossa. Pastor, o senhor é mau. Sou não. O dia que o meu filho ou a minha filha achar que eles podem mandar dentro da minha casa, que eles podem falar alto comigo, que eles podem fazer o que eles querem, está na hora deles arrumarem a mala e vazar. Chega uma hora que a águia, não sei se você sabia disso, alimenta os seus filhotes no ninho. Mas quando chega a hora deles voarem, ela vai lá embaixo e começa a furar o ninho, para eles, vai morrer, vai nada, vai bater asa. Eu não morri, Pelé não morreu, Antônio não morreu, Adriano não morreu, Camila não morreu, ninguém morreu. Eu apanhava de borracha de sofá, vara de tamarindo, aquela desgrama daquela vara não quebra nunca. E eu achava que eles eram errados. Mas o dia que eu saí de casa, o sentimento era de estar só. No dia da provação, o filho pródigo disse: levantar-me-ei e voltarei para a casa de meu pai.
as provações, o mundo aí fora. Porque se você não aprende dentro de casa, você vai aprender lá no mundo, que a casa do seu pai é o melhor lugar para você estar. Se você não aprender aqui, você vai aprender lá fora como filho pródigo. Se você não aprender aqui, você vai aprender lá fora como aprendeu Abraão. Você vai aprender lá fora como aprendeu Moisés no deserto. Você vai aprender lá fora como aprendeu José na prisão. Você vai aprender lá fora como aprendeu Davi na caverna. Você vai aprender lá fora como aprendeu Jesus na cruz do Calvário. Pai, Pai, por que o Senhor me abandonou? Abandonou não. É que tem hora que você precisa crescer. Tem hora que você precisa voar. Está na hora de você começar a bater as suas próprias asas. Lá em casa primeiro pega para capar, eu já falei. Está ruim, pega a mala e vaza. Não está ruim aqui? Olha a cama que você dorme, o ventilador, o ar-condicionado, irmãos. Olha o banheiro, olha o shampoo que você toma banho. Essa guria gasta R$400 por mês no cabelo. Você acha que vai ter que casar com ela, quem tem que pagar é você. Esse dia foi para ela, eu não vou pagar. Ela falou assim, não pedi para o senhor pagar não, eu vou pagar. Eu tenho dinheiro. Falei, que bom. Que bom. Mas tem hora, Arley, que a gente precisa sair. A gente precisa deixar eles sofrerem. Tem hora que eu, o pastor Haroldo, que você liga, e aí você fala, ai pastor, meu marido, você seguiu o conselho que eu te dei? Não! Então minha irmã, se vira. Né pastor? Sabe quando nós vamos sentir a falta de um pai? Quando nós estivermos junto das lavagens dos porcos. Eu vivo falando para os adolescentes. Você acha que casa de pai está bom? Vai engravidar e ser mãe adolescente para você ver o que é a sua vida. Você acha ruim? O Hendrick, trabalha lá no Manso, comigo lá. Comigo não, ele é meu funcionário. Ele trabalha com o Adriano. O Adriano é pai dele. Eu chego lá e ele está lá, no buraco, cavando. Aí a gente fala para ele, podia estar estudando, fazendo a faculdade. Mas você sabe quando vai aprender? Quando não tiver ninguém mais. Quando ele estiver sozinho. Quando você estiver embalando sua criança no colo com 16 anos e não saber o que você vai fazer. Sabe por quê? Porque não ouviu o seu pai. Porque não ouviu a mentoria. Tem gente aqui na igreja que faz as coisas escondidas da gente. A gente não precisa, mas faz escondido. Aí só volta na hora que o trem está arrebentado, né pastor Haroldo? Então, irmãos, eu encerro dizendo o seguinte, pode subir. Essa valorização só acontecerá na ausência, na falta. Só valorizamos quando perdemos. Quando perdemos. Sabe quando vocês vão me valorizar? O dia que eu for embora daqui. Sabe quando vocês vão valorizar o pastor Haroldo, o pastor Eliana? Quando ele não estiver mais aqui. Quantas pessoas oraram e choraram pela falta do pastor Edmilson? Eu até hoje choro pela falta do Wellington. Mas todos os dois, eu não tenho um sentimento de perda. Sabe por quê? Porque tudo que eu pude fazer, eu fiz. Pastor Edmilson só gostava de usar aquele sapato de... Sabe aquele Vulcabras 7775?
Aquele lá era, ele não é couro, ele é courino, né? Ele era courino. Tipo aquele Montreal. Quem usou Montreal aí? Tênis do Silvio Santos. Só eu e o Pires? Graças a Deus. Baroni também. Você usava ele para ir para a escola? Quando você chegava em casa, o pé estava o quê? Branquinho. Porque ele era quente. Aí um dia eu peguei o pastor Edmilson, fui numa loja com ele. Falei, escolhe um sapato. Ele foi escolher um tipo Montreal. Falei, cara, pega esse democrata aqui, ó. É melhor. Pastor, tudo é a mesma coisa. Falei, então tá bom. Comprei o democrata e ele comprou o dele. Falei, você vai vestir esse, vai calçar esse, vai calçar o democrata. Quando chegar na igreja, você me avisa qual que é melhor. Vamos ver se é a mesma coisa. Aí ele veio. É, pastor. É bom o democrata, né? A partir daquele dia, nunca mais ele comprou sapato de courino. Então, eu fico triste porque eles partiram. Mas eu fico feliz porque eu valorizei eles, não só quando eles estão, mas também quando eles não estão. Nós só vamos valorizar aquilo que nós temos quando nós perdemos. Você só sabe o valor da casa de um pai quando você precisa morar nela de novo. Você só sabe o valor de uma mãe quando você precisa voltar para ela de novo. Você sabe o valor de uma igreja quando você sai daqui e vai para uma igreja ruim. Eu quero finalizar dizendo que eu gostaria de ter um pai. Hoje é dia dos pais. Foi o primeiro dia dos pais do Yuri e da Ianca sem o pai. Foi o primeiro dia do Davi sem o Wellington. Eu não tive pai, mas eu me esforço ao máximo para ser um pastor que entenda toda a falta de paternidade em sua vida. Às vezes você me ama, às vezes você me odeia. Não é por causa da minha pessoa, é por causa do seu senso de paternidade. E você precisa entender isso. Lucas 15:20 diz assim: e levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai. E se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. O nosso Pai Celestial sempre nos quer por perto, sempre nos quer junto dele, em sua casa. E não importa o que você fez, não importa o que você tenha feito, não importa quem você é, porque Deus não te ama por aquilo que você faz, Ele te ama por aquilo que você é, por aquilo que você representa para Ele. Se você estava longe, volte para o Pai, volte para a casa do Pai, volte para os braços do Pai, porque Ele está aqui para te receber de braços abertos. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar por você.